E saímos disso para a TL, né? Pode comentar um pouco da TL, desculpa o pulo aí, mas só para fazer um contraste, né? O pulo, Saímos do... Quer comentar uma coisa antes? Pode, fica à vontade. Não, é que parece um salto muito grande, mas na verdade está até perto, porque muitos dos erros que o Pio IX condenou, que os bispos brasileiros lutaram no fim do século XIX, começo do século XX, para impedir que isso avançasse, é justamente isso que triunfa com a teologia da libertação. Então é muito curioso, porque se a gente for olhar os erros teológicos lá condenados por Pio IX, por exemplo, Pio IX foi o primeiro papa a condenar o naturalismo. O que é o naturalismo? Aquela tendência a começar a tentar explicar tudo na teologia de forma natural. É um vício que está dentro da teologia da libertação. Por exemplo, a teologia da libertação não fala em milagres de Jesus. Jesus não fazia milagres, fazia sinais. Então, é uma batalha semântica, né? Que eles começam a suavizar os termos para distorcê-los e dar um outro sentido. Né? Então, né, Jesus fazia sinais. Que sinais, né? Então, quer dizer, o que são esses sinais? Então, você começa a relativizar, a ampliar o sentido das palavras, a fazer caber dentro do sentido de uma mesma palavra várias coisas. É o naturalismo, né? Querendo explicar tudo de forma material. Aqui nesse mundo, nada sobrenatural, tudo aqui. Aí vem também as teorias do marxismo, já lá no século XIX, o Pio IX já falou delas, São Pio X depois vai falar, e os outros papas, Pio XI vai falar muito disso. Então, que é aquela questão da leitura da história e da própria política da sociedade a partir do materialismo histórico, né? Aquele materialismo dialético, né? Que pega aquelas ideias do romantismo e do idealismo alemão, né? Começa lá com Hegel, e mais lá atrás, antes do Hegel ainda, lá na Reforma Protestante, na Revolução Francesa, a gente já tem algumas dessas ideias que foram caminhando pelos séculos, né? E aí a gente chega no século XIX e temos o quê? O materialismo histórico, que basicamente vai interpretar tudo como se fosse apenas uma engrenagem movida pela economia. A economia move tudo, então é a luta de classes. É o oprimido lutando para deixar de ser oprimido e o opressor lutando para continuar oprimindo. E aí você começa a separar de forma binária, né, tudo que existe na sociedade, a classificar tudo nessa simplificação absurda que não se aplica na realidade. E aí isso vai começando a entrar onde? Na teologia. Aí, por exemplo, no comecinho do século XX, nós temos dois padres, os dois jesuítas. O Teilhard de Chardin, que vem com a ideia da cristificação do universo, né? Que é uma ideia muito semelhante a esse ecologismo que nós temos hoje, né? Como se tudo fosse uma conexão, né? Como se tudo estivesse interligado. E aí você começa a diminuir o papel do quê? Dos sacramentos, da igreja, da doutrina, da hierarquia, da verdade. É uma relativização, porque no fim de tudo, tudo tende para Cristo. Então, não importa o caminho, você vai ser cristificado, né? Como o Teilhard de Chardin dizia. E além do Teilhard de Chardin, vem o padre Alfred Loisy. Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. O Loisy é pior ainda, né? Quase ninguém fala do Loisy, mas o Loisy é muito pior que o Teilhard de Chardin, porque o Loisy ele traça uma estratégia. E qual é a estratégia do Loisy? De você não tentar recorrer ao sobrenatural, mas de você entender tudo numa linha natural. Então, Jesus fez um milagre? Não, milagre é o quê? É a suspensão de uma lei natural e uma intervenção divina, clara, definitiva, direta e que produz um efeito que só Deus poderia produzir. Isso é um milagre. Ah, não, mas isso aí já é atentar contra a inteligência do homem moderno. Então nós vamos dizer que Jesus produziu o quê? Um sinal.
Porque o que é o sinal? O sinal, na verdade, não é um milagre, não é mágica, é a transformação da consciência, é a elaboração de um projeto, né? Então, quer dizer, é por aí que a coisa começa a caminhar. É uma diminuição do poder divino de Cristo, uma imanentização da religião. Você não olha o transcendente, tudo é imanente. Então você começa a olhar a religião como uma estrutura de transformação social. Se vocês pegarem, por exemplo, qualquer um, né, que pegar aqueles depoimentos, eu vi esses dias aí na internet um grupo de padres que se auto-intitulam como padres da caminhada. E o que esses padres falam, né? O que está presente nas falas deles, né? O que aparece muito nas falas deles é a questão da transformação social. Eles se colocam como agentes transformadores, agentes de transformação social, agentes para mudar a consciência, para mudar. Ué, mas isso uma ONG pode fazer, então você não precisa de padre. Isso aí um assistente social faz, até melhor. Entendeu? Então, é uma corrupção do sentido profundo e interno da própria fé. Então, o que sobra? A ideia do Lois é o quê? Você corrompe a teologia por dentro. E o que sobra da igreja? A estrutura. Porque para o marxismo, a cultura, a arte, todas essas coisas são apenas estruturas humanas, que não são o ponto mais importante, são pequenas engrenagens nessa roda, né, da vida e da história. Agora, o Mao Tse-tung, por exemplo, lá na Revolução Chinesa, o Mao Tse-tung ele já percebeu algo que o Marx, o Lenin não tinham percebido. Que mais do que entender a cultura como uma pequena estrutura, se você entender que a cultura ela pode corromper por dentro e pode destruir completamente a consciência, a identidade de uma coisa, então o efeito é maior. Que aí vem a questão da Revolução Cultural Chinesa. O que o Mao Tse-tung fez? Ele destruiu o confucionismo, as tradições, mesmo as tradições religiosas, as crenças chinesas. Por quê? Porque aí você cria um homem novo. Você destrói aquele homem que tem o quê? Tradições, que tem uma identidade, que tem um passado. E o que a gente vê na teologia da libertação? Uma junção dessas duas coisas. Desse materialismo histórico com essa visão de corrupção cultural, que, sobretudo, o padre Lois introduziu isso. E aí a igreja ela vira uma estrutura de facilitação da revolução. É só uma estrutura para que a revolução aconteça. Porque aí até Jesus começa a ser visto como um líder revolucionário. Jesus começa a ser visto em pé de igualdade com outros líderes. Eu estudei em seminário onde eu tive, né, depois eu deixei o seminário, mas eu tive padres que foram meus professores, padres muito bons, não reclamo, eram muito fiéis até à doutrina, tinham um trabalho muito bom, mas muitos enxergavam a teologia e enxergavam a igreja, a fé, como isso mesmo, uma estrutura para fazer uma revolução. E o que mais se falava? Do tal do projeto de Jesus. E o que é esse projeto de Jesus? É o reino. E o que é o reino? É um reino já aqui. É um reino aqui agora, é um reino de justiça, de igualdade, de fraternidade. Ué, mas isso é lema da Revolução Francesa. Isso é lema revolucionário. Isso é cartilha revolucionária. É um esvaziamento da fé para colocar no lugar do conteúdo da fé uma ideologia. Agora, isso começou lá no começo do século XX. Nós já vemos essa corrupção da teologia. E aí vão aparecendo as novas correntes teológicas. Então, o padre Alfred Loisy, ele é o grande mentor da Nouvelle Théologie. Ele foi condenado expressamente por São Pio X, né? Foi. Tá no decreto lamentável, ele está lá o nome dele, ó, condenado expressamente. Você acha que a teologia da libertação está morrendo ou não? Eu acho que ela está se readaptando. Eu penso que ela está se readaptando. Por quê?
a teologia da libertação, como nós conhecemos, o auge dela, nós podemos dizer, começa a ser ali os anos 60, 70. E até 80, mas 80 nós já vemos alguns sinais de enfraquecimento. Anos 90 mais ainda, hoje em dia mais ainda. Mas ela teve um auge, ela teve um boom que começou antes já do Concílio Vaticano II. Então, por exemplo, já no pontificado de Pio XII, nós temos várias advertências de Pio XII a teólogos que já apresentavam esses princípios da teologia da libertação. Depois, com o concílio, cai a questão do juramento antimodernista, que São Pio X tinha colocado, inclusive como forma de proteger a doutrina da igreja. Ele coloca o juramento antimodernista, fazendo com que os candidatos ao sacerdócio fizessem esse juramento, ou seja, um sujeito que fizesse o juramento antimodernista e depois ensinasse esses absurdos, ele colocava em risco claro e direto a salvação da própria alma. Então, era uma maneira disciplinar que a igreja tinha de conter a coisa. Depois o concílio cai. E aí o que acontece? Na Europa, começam a entrar algumas tendências teológicas, mas na América Latina, através dos padres Gustavo Gutierrez, o John Sobrino e outros teólogos, Leonardo Boff aqui no Brasil. Então, vários teólogos começam a fazer o quê? A fazer uma teologia a partir da realidade da América Latina. E aí qual é o problema? Eles começam a entender o pobre como locus teológicos. O lugar de Deus é o pobre. E aí começam a fazer uma leitura completamente marxista do Evangelho. Agora, acontece o seguinte, que leitura marxista do Evangelho é uma contradição in terminis, né? É uma contradição de termos. Porque como fazer uma leitura marxista, sendo que o marxismo é materialista e ateu, como fazer uma leitura a partir de uma visão que é materialista e ateia de algo que é transcendente, que é divino? Não tem cabimento isso aí. É uma extrapolação absurda. Então, mas é isso que se faz, essa leitura dessa maneira. E aí, muitos bispos, ou por imperícia, começaram a permitir que isso acontecesse, e foram levados um pouco por essa ideia. Depois, aqui no Brasil, a própria Conferência dos Bispos começou a produzir vários materiais que iam nessa linha. Então, o fato de os bispos, às vezes, não aderirem a isso parecia uma falta de comunhão, e aí começa uma grande confusão entre aquilo que, de fato, é doutrina da igreja e aquilo que estava sendo interpretação pessoal, local e equivocada. E aí começa essa diminuição, digamos assim, do enfoque na doutrina. Então, já não se ensina doutrina, já não se converte mais as pessoas, porque agora você tem que dialogar. Mas acontece que Jesus, nosso Senhor, no Evangelho, ele deu um mandato muito claro. Ele diz, ide e ensinai. O mandato de Cristo não é ide e dialogai. Conversa com todo mundo lá e vê qual que é o saldo disso. Não é isso que Nosso Senhor disse. Nosso Senhor disse, não, vocês me conhecem, eu sou a verdade, então ide e ensinai. É muito claro. Isso aí não precisa de muito. Uma criança da catequese consegue entender. Mas é óbvio que houve uma ideologização. É o que acontece, por exemplo, quando nós vemos o cardeal Mota, que inclusive é muito criticado nos meios da teologia da libertação. Eu lembro quando eu estava no seminário, tinha padres que conviveram com o cardeal Mota, que foi arcebispo de São Paulo, arcebispo de Aparecida, e totalmente contrário a essas coisas, por um episódio que aconteceu com o cardeal Mota, na época do governo militar. Um grupo de dominicanos foi preso em São Paulo, estavam lá na polícia, e chamaram o cardeal. E o cardeal Mota foi lá e perguntou aos padres, falou assim, nossa, né, a polícia prendeu, os senhores me chamaram, eu vim aqui. Aí os padres falaram, graças a Deus que o senhor chegou, vai nos tirar daqui. Ele falou, não, eu não vim para tirá-los, eu só vim para fazer uma pergunta. Quando os senhores foram presos, os senhores estavam rezando missa? Eles disseram, não. Ele falou, atendendo confissão, então. Eles disseram, não. Atendendo os doentes? Não. Dando catequese?
Não. Ele foi, então, muito bem. Ele virou as costas e foi embora e deixou os dominicanos presos lá. É porque ele disse, se eles não estavam fazendo o que era para fazer, então eles devem pagar por aquilo que eles não deveriam estar fazendo. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam dando cobertura para o pessoal do Marighella. E aí o cardeal Mota os deixou na prisão. E aí o cardeal Mota, nesses meios, né, da teologia da libertação, é criticadíssimo, porque o pessoal fala, olha, que falta de humanidade. Ué, mas na verdade o cardeal Mota estava agindo como um homem de igreja e estava garantindo o quê? Que os seus padres, que os seus religiosos, fizessem aquilo que é missão da igreja. E aí o pessoal começa a confundir. E aqui no Brasil foi uma militância política, e é até hoje, né? Os adeptos da teologia da libertação não escondem que eles fazem, sim, militância política, eles criam base política, e, né, se pudessem, né, porque ainda bem que hoje muita gente tem consciência, estuda, entende bem a coisa, mas se pudesse, eles fariam aqui o que a igreja fez na Nicarágua e agora está pagando um preço altíssimo, porque a igreja lá na Nicarágua, por essa visão da teologia da libertação, se alinhou com os políticos que hoje estão perseguindo a igreja, expulsando religiosos, fechando templos, né? E a Nicarágua está pagando caro por isso. Né? E aqui no Brasil também houve sim uma colaboração política, houve sim uma criação de base política. Isso não é segredo para ninguém. Então foi uma instrumentalização da fé, né? Muito evidente. E isso se reflete no quê? Por exemplo, no aumento do protestantismo. Olha como que as seitas protestantes proliferaram no Brasil dos anos 70 em diante, né? 70, 80, 90. Quantas denominações? Né? E por quê? Porque a teologia da libertação, ela dizia que ia libertar o homem das estruturas de opressão social, e aí ela começou a não se preocupar em fazer aquilo que é missão da igreja, que é anunciar Cristo, falar da salvação, celebrar dignamente os sagrados mistérios, os sacramentos e tudo mais. Então, acaba sendo um esvaziamento mesmo da fé. Né? Ano passado, eu estive numa diocese aqui do Brasil, fui dar uma aula de história, uma conferência, e tinha um padre lá participando dessa conferência. E esse padre, ao final da conferência, veio e me disse o seguinte, professor, deixa eu comentar uma coisa aqui. Aí ele me contou o seguinte, que no ano passado, o arcebispo lá daquela arquidiocese, nordeste do Brasil, ele, na quinta-feira santa, ele não quis celebrar o lava-pés na catedral. Ele colocou outro padre para celebrar, e ele foi celebrar no presídio, porque ele queria celebrar no presídio, com os pobres, com os presos, aquela coisa toda. Tá. Bom, visitar os presos é obra de misericórdia corporal, Nosso Senhor mandou. O problema não é visitar os presos, é com que intenção você vai visitar. Se é para obedecer ao que Nosso Senhor mandou, ou se é para fazer disso bandeira política, ideológica, de minorias, disso, daquilo. Aí é que está o problema. É o problema da intenção e da orientação do desejo. Ajudar o pobre é caridade. Isso é ótimo, a igreja sempre fez isso. São Vicente, Santa Luísa e Marilac, a igreja sempre fez isso. Agora, ajudar o pobre para fazer do pobre um palanque para uma ideologia política, aí está totalmente errado. Primeiro, não tem mérito diante de Deus. Segundo, né, não está ajudando o pobre, está usando o pobre. Né? Mas, enfim, aí esse padre me disse que o arcebispo foi até lá. E o arcebispo o chamou, falou, padre, o senhor vai comigo. Aí, muito bem, diz que chegando no pavilhão, eles entrando no pavilhão do presídio, um presidiário, né, vendo ali o bispo passando, o bispo estava de batina, ele chamou, padre, né, nem distinguia se era bispo, padre, e aí o bispo se voltou, ele falou, pois não, né? Falou assim, vocês são da Igreja Católica, né? Ele falou, isso, meu filho, nós viemos, vamos celebrar aqui com vocês. Ele falou, que bom que vocês vieram. Vocês vão conversar com a gente depois? Aí eles disseram, sim, depois a gente vai ter um momento de conversa, de partido. Falou, que bom. Porque aqui no presídio, a gente fica feliz quando vê gente da Igreja Católica. Porque os padres trazem advogados para nós. E os pastores vêm falar de Jesus. Então, e aí esse padre me disse assim, que vergonha. Esse padre falou para mim, eu nunca me senti tão envergonhado assim
de ouvir isso. Ele falou, e esse presidiário não falou isso para nos humilhar. Ele falou feliz da vida, né? Os padres nos trazem advogados, mas os pastores nos falam de Jesus. É uma vergonha, né? Quer dizer, é a igreja não fazendo aquilo que é missão dela fazer, né? Eu trabalhei também uns anos atrás com um grupo de religiosas, elas tinham um colégio, eu dei aula no colégio delas, e uma freira falou assim para mim, toda feliz, né? Eu trabalhei 20 e tantos anos no meio dos índios, pataxós, na Amazônia, assim, assado. Eu falei, olha, mano, né? Que bacana, que legal. Ela falou, em 20 anos nós não batizamos um indígena. Aí eu falei para ela, mas a senhora acha que é um sucesso isso? Ela falou, eu acho, porque é sinal de que nós aprendemos a conviver com eles. Nós começamos a aprender da cultura deles. Eu falei, não, irmão, mas pera lá. Uma coisa é a cultura. E a fé não destrói aquilo que é bom numa cultura. A fé eleva aquilo que tem de bom numa cultura. Eu falei, mas as senhoras não batizaram uma criança em 20 anos. Ela é. E nós conseguimos isso, é uma vitória. Eu falei, não, irmãs. Eu falei, isso é um desastre, é um fracasso. Porque se as senhoras são missionárias, o que missionário faz? Ele leva o evangelho, ele leva a Cristo para quem não conhece. As senhoras passaram 20 anos, não levaram para ninguém, é um fracasso. 20 anos de vida perdido. Tal, né? Ela falou, não, mas a sua leitura... Aí, olha como a leitura é política. É política. A teologia da libertação, ela virou o quê? Ela transforma a religião em política. Ela falou para mim, mas você está tendo uma visão muito estreita. É uma visão de direita. Isso. Eu falei, mas não tem nada a ver com direita e esquerda, irmã. É uma questão de cristianismo, de fé católica. Né? O católico, essencialmente, ele quer viver a fé, ele quer que os outros vivam também. O que é bem para mim tem que ser para os outros também. Né? Mas é essa a mentalidade que se tem. Entendeu? Então, tudo, qualquer coisa que discorde ou destoie disso, é direita, é fascista, é nazista, é não sei o quê, é conservador. Entendeu? Então, é uma politização e um esvaziamento do conteúdo da fé, né? Infelizmente. E é o que nós temos hoje, né? Muito bom. Muito obrigado, Tonon. Temos aqui algumas perguntas. Você quer ler, Gabriel? Leio. O pessoal está perguntando se os senhores estão agindo direitinho, estão cometendo nenhum pecado ecológico nessa quaresma. Olha, eu não cortei nenhuma árvore aqui durante a quaresma, viu? Né? Mas eu fico pensando nesse negócio de pecado ecológico, né? Você não pode cortar árvore nem nada. E Jesus era carpinteiro, né? Como é que fica esse negócio, né? São José era carpinteiro, né? Já pensou? Né? É engraçado esse negócio do pecado ecológico, né? A nova categoria de pecado. Antes era o pecado social, né? É porque o pessoal da teologia da libertação falava isso, né? O pecado social. São as estruturas de pecado. Tá, mas por detrás das estruturas existem pessoas com RG, CPF, endereço. Essas pessoas é que fazem pecado. Não existe pecado social, existe pecado pessoal. E o pecado pessoal, ele pode interferir. Esse negócio de pecado social. O pecado social. Quem confessa o pecado social? O presidente confessa o pecado social? O dono da empresa que vai confessar, falou, não, agora eu confessei os meus, acabou minha confissão, agora eu vou começar a confissão do pecado social. Puxa, não existe isso, só existe pecado pessoal. E pecado ecológico, né? Ninguém, né, nenhum católico em sã consciência vai sair destruindo a criação de Deus. É uma coisa assim absurda, né, isso aí, né? Como se uma pessoa que não faz coleta seletiva de lixo, né, estivesse em pecado, né? Pelo amor de Deus, né? Então, se for assim, né, os santos medievais que jogavam lixo no meio da rua, porque era costume na época, né? A higiene medieval era essa, você joga o lixo no meio da rua e alguém recolhe. Então, os santos medievais, meu Deus do céu, vamos anular as canonizações, né? Porque eles cometiam aí pecados ecológicos, né? Não tem cabimento um negócio desse, né? Ontem eu acho que eu caí em pecado mortal, sem querer, eu atropelei uma siriema. Então... Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.